Você já chegou a esse ponto de dizer, eu não aguento mais? Não aguento mais essa solidão, essa depressão, essa tristeza, essa angústia, a vida de vícios que eu estou vivendo, essa vida infeliz, tudo está dando errado. Eu não aguento mais viver desse jeito. Problemas na família, problemas de saúde, problemas na minha alma, no meu interior. Eu sinto um vazio, um oco. Eu tenho pensado até mesmo em tirar a minha vida. Você não precisa fazer isso. Tem jeito para a tua vida. Nós vamos mostrar agora o resultado da Tatiene, porque ela, desde a infância, ela vivia uma vida de vazio, de angústia, mas hoje ela é uma outra mulher. Para o caso dela teve jeito, para o teu caso tem jeito também. E como que ela mudou essa situação? Como é que isso tudo foi transformado? É o que nós vamos saber agora com a história dela. Eu ia para baladas, bebia, chegava alcoolizada em casa. Além de eu ser uma pessoa aflita, eu deixava, minha mãe também muito aflita. Eu muito cedo, com 13 anos de idade, eu ia para baladas, me envolvia, tinha muito tipo de amizade então eu fazia tudo aquilo que vinha na minha mente, Me envolvia com vários tipos de pessoas, com relacionamentos. Eu não tinha nenhum tipo de pudor, Me envolvia, bebia, chegava alcoolizada em casa, saía em moto com mais de 3 pessoas numa moto. Era algo assim divertido, mas quando eu chegava na minha casa, eu sentia um vazio dentro de mim, porque aquilo não preenchia. Além de eu ser uma pessoa aflita, eu deixava, minha mãe também muito aflita, Minha mãe não dormia, ela se preocupava, porque eu saía, ela não sabia se eu ia voltar. Chegou um determinado período da minha idade, eu preciso ter alguém, Eu preciso conhecer alguém, porque se eu tiver uma família, se eu me envolver com alguém, se eu conhecer alguém, eu vou preencher isso que eu estou sentindo. E eu conheci uma pessoa em um mês eu já fui morar com essa pessoa. Depois de um mês eu engravidei da minha primeira filha e logo no início eu fui vendo as consequências daquilo que com um mês, de relacionamento, abuso, brigas. Então, aquilo que lá atrás eu achava que eu iria resolver só somou todo aquele vazio. E ali eu fui vivendo, aquele relacionamento abusivo e engravidei novamente da minha segunda filha, e aonde foi aumentando ainda mais briga, aonde aconteceu traições, e chegou um determinado período que a gente se separou. Eu fui morar na casa dos meus familiares, e ali eu tive uma outra realidade, que no qual fui viver totalmente de favor, dependendo de um prato de comida, onde eu não tinha dinheiro nem para comprar um lanche para minhas filhas, e ali me culpando, porque a culpada por tudo aquilo, todo aquele vazio que eu tinha, as escolhas que eu tinha feito desde o início, só juntou tudo aquilo. E uma certa vez eu encontrei o pai das minhas filhas, eu já estava separada e eu sofri uma agressão por ele. E aquele momento ali, a minha filha estava junto comigo e foi algo assim para mim muito forte, porque minha filha gritava, e eu ali querendo me defender, eu sofri aquela agressão, onde eu fiquei muito machucada. Eu fui para a delegacia, minha filha foi junto comigo, e aquilo para mim foi o meu fundo do poço. Aquela dor, aquela ferida física, que as pessoas viam, não estava doendo. O que me doía era na minha alma. A minha mãe, ela conheceu a Igreja Universal e passou a frequentar, e começou a lutar por mim. Ela me convidava para ir, mas eu nunca aceitei, porque a minha mente estava focada para o mundo, para as coisas do mundo. E eu achava aquilo muito chato, era a mentalidade que eu tinha. E naquele dia, minha mãe, ninguém me convidou naquele dia. E eu lembro que eu fui, para a igreja, toda machucada.
Quando eu entrei pela primeira vez, eu escutei uma palavra, que é daquela passagem da mulher adúltera, em João 8:11, aonde o Senhor Jesus fala que nem tampouco te condeno, né? Vai e não peques mais. Aquela palavra ali foi exatamente aquilo que eu estava vivendo, né? Que o Senhor Jesus, aquela mulher tudo aquilo que ela fez, aquele passado, né? E Deus, ele perdoou, né? E ali eu vi ali o próprio Deus falar para mim que ele me perdoava por tudo aquilo que um dia eu causei na vida das pessoas. Dali em diante começou a minha caminhada com Deus. Eu comecei a frequentar dia de sexta-feira, né, que eu tinha ainda pensamentos. Comecei a frequentar quarta-feira, os domingos, priorizar aquilo que eu precisava saber, que era importante para mim. Deus foi me limpando, né, e eu escutei a palavra sobre o Espírito Santo. E eu queria compreender. Quando eu compreendi, eu vi ali a oportunidade, que era aquilo que eu precisava. Eu me batizei e eu vinha com aquela alegria. Eu falava assim: meu Deus, se o batismo eu já estou feliz, imagine quando eu tiver o Senhor dentro de mim. Né? Eu lembro que foi uma quarta-feira e antes de ir para a igreja, eu fiz uma oração. Eu falei para Deus que naquele dia, falei assim: meu Deus, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu não quero mais fazer do meu jeito. E naquele momento eu tive a certeza que o Espírito Santo estava em mim. Tudo passa a ser diferente, né? Eu saí dali, uma alegria, uma felicidade. Eu tinha vontade de abraçar todo mundo que eu via na minha frente, porque eu nunca tinha sentido isso. E naquele momento foi algo que eu sabia. Eu sabia que ele estava ali e ele falou para mim: eu sou contigo, eu nunca te abandonei. E ali foi o dia mais feliz da minha vida. E dali em diante, eu me tornei uma nova mulher. Quando a gente tem Deus, ele dá a direção daquilo que a gente tem que falar. Hoje, né, eu sou uma pessoa feliz. Aquele vazio que eu tinha, ele apagou, ele sumiu. A alegria, que é o Espírito Santo, é o que nos completa. Eu, que era aquela mulher aflita, né, hoje eu tenho paz dentro de mim. Hoje eu tenho uma referência para dar para minhas filhas, né, sou amiga delas. Durante toda a minha vida, né, eu busquei as coisas do mundo, né, mas hoje eu sei que a felicidade é o Espírito Santo. É Ele que nos preenche, né, é Ele que tira a nossa aflição. Inclusive, hoje eu participo da palestra da Terapia do Amor e eu sou solteira, porém eu sou bem resolvida. Tudo porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e Ele é a minha maior alegria. A Tatiene, durante toda a sua vida, buscou felicidade nas coisas do mundo. Isso tem acontecido com você durante toda a sua vida? Tudo que te apresentam, te oferecem, você aceita. Você aceitou os vícios, você aceitou e tem aceitado os convites das noitadas, das baladas, as amizades, tudo aquilo que apresentam e dizem para você: isso aqui é bom, você aceita. Mas você sabe que isso não tem feito bem para você mesmo. Tamanho é o vazio, a tristeza, o pensamento de suicídio, a frustração. E você acha assim: não, eu preciso de alguém para ser feliz. Aí você se relaciona com uma pessoa, dá errado. Aí você já sai ferido, ferida, e aí você entra em outro relacionamento. E os problemas só vão aumentando. A situação só vai se complicando. É hora de você reconhecer que o maior problema que você tem enfrentado está aqui dentro, está na sua alma. E não é esse mundo, não são coisas físicas que vão resolver um problema na sua alma. Só há um que pode resolver e trazer a solução, que é Deus. E nesse momento nós estamos aqui para ajudar. Inclusive, pastor Sérgio, se essa pessoa está angustiada, se ela está aflita, nesse momento nós temos pessoas que estão prontas e querem ajudá-la gratuitamente. Se ela pegar o telefone agora, entrar em contato através da central.
E esse número que aparece aí para você se encontra à sua disposição. Você que sofre, então, com esses problemas citados, você que está aí no fundo de poço, você que chegou ao limite da dor, ligue agora. Coloque o seu nome, da sua família, indique a central de atendimento para todas as pessoas às quais você também quer ajudar. A nossa equipe está preparada por Deus, são pessoas que tiveram experiência com Deus e vão te orientar não de acordo com o que acham, mas de acordo com os pensamentos de Deus. A central de atendimento é 24 horas à sua disposição. Nesse momento você pode salvar esse contato, enviar esse contato para uma pessoa que você sabe que precisa de ajuda e com certeza você vai ajudá-la. Acompanhe. Por trás da máscara que você usa diante das pessoas, ninguém sabe o que realmente se passa no seu interior. Quando as luzes se apagam, se apaga também o sorriso, que você veste para esconder a dor da alma. E na hora mais escura, os piores pensamentos sufocam a sua esperança. Morrer parece ser uma única saída, mas é a dor que precisa acabar, não a sua vida. Neste momento, existem pessoas preparadas para te ouvir e te ajudar. Ligue agora para o CDA, a Central de Atendimento da Universal. 011 3573 3535 ou virtualmente através do Pastor Online, universal.org/Pastor Online. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma linha direta para te ajudar, pois uma palavra pode mudar tudo. E hoje ainda, chegando a um dos nossos templos da Universal, você vai receber ajuda. Eu estarei hoje aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, especialmente às 19h30, mas você pode ir em qualquer templo da Igreja Universal mais perto da sua casa. Agora, nós vamos conhecer a história da Daniele, assim como tantas pessoas que têm buscado a felicidade em coisas, em pessoas, e nessa tentativa elas acarretam sofrimento, acarretam a dor. A Daniele vai contar como ela viveu anteriormente e a experiência que ela teve com Deus e como está a sua vida. A prova disso, você pode também ter essa experiência. Acompanhe só. Eu não queria saber de Deus. Eu queria o que meus olhos viam. Balada, namorados. E com isso, o vazio tomou conta de mim. Eu sentia um vazio muito grande. E eu tentava suprir esse vazio com um relacionamento, né? Com pessoas. Então, eu saía de um relacionamento, eu já entrava em outro. Ou eu tentava suprir, achava assim, que se eu comprasse algo que eu não tinha, eu ia conseguir suprir, né? Preencher aquele vazio. E nada supria. E aí, com o tempo, eu entrei em depressão. Eu sentia uma tristeza assim, profunda, uma angústia, sabe? Como se nada da minha vida tivesse bom. Eu olhava para todos os sentidos da minha vida e nada estava bom. E eu não tinha uma perspectiva de vida, eu não tinha força para mudar. E essa depressão, ela foi agravando, que eu comecei a ter princípios de pânico, né? E ansiedade generalizada. E aí eu cheguei aí no pronto-socorro durante uma semana, com o braço formigando, com o coração disparando. E o médico fazia todos os exames físicos e não dava nada. Aí eu era medicada com diazepam, eles me davam diazepam na veia e mandavam eu ir para casa. Até que um dia o médico falou que eu teria que procurar um psiquiatra, porque o meu problema não era físico, que era emocional. E para mim foi muito difícil, né, ter que procurar um psiquiatra, aceitar. Mas como eu já não dormia, eu não comia, eu não tinha paz. Então eu resolvi ir no psiquiatra e aí ele me deu medicação. O lado de fora, ele só estava mostrando como estava por dentro. Era a minha alma pedindo socorro, através
de todos esses sintomas. Eu chegava no trabalho, meu braço começava a formigar, meu coração começava a disparar. A minha mente era bombardeada o tempo todo com pensamentos negativos. Tanto que eu não conseguia dormir. Porque a minha mente, ela não desligava, ela não parava, sabe? Então era 24 horas pensamentos negativos. Eu tomava remédio para ansiedade e eu tomava remédio para dormir. A minha vida começou a ser à base de remédio. Eu vivia à base de remédio e mesmo assim, o remédio ele não conseguia sanar a dor da alma. Aquela dor que eu sentia, o remédio ele não alcançava. Porque mesmo com os remédios eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu olhava a vida, nada tinha graça. Nada. Até que um dia minha irmã viu todo o meu sofrimento, né? E aí ela me fez um convite e me levou na Igreja Universal na sexta-feira. Eu cheguei na igreja chorando muito. E aí participei da reunião, o pastor me atendeu, me orientou e eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira. Não me julgaram pela aparência e nem como eu cheguei na igreja. Mesmo no estado de depressão, né, num estado assim deplorável, eu fui acolhida. Conforme eu fui frequentando a igreja, assistindo às pregações, eu fui colocando tudo em prática e aprendi a importância do Espírito Santo. Porque eu entendi que para permanecer até o fim com Jesus, eu precisava do Espírito Santo. Então eu priorizei. Eu coloquei o batismo com o Espírito Santo acima de tudo. Acima de emprego, de família, de tudo que eu considerava importante para mim, eu priorizei. Eu coloquei o batismo com o Espírito Santo acima de tudo. Eu entendi que o batismo com o Espírito Santo seria o remédio para minha alma. Então, numa quarta-feira, eu buscando a Deus, eu falei para Deus. Falei, Deus, pro mundo eu não volto mais. Voltar a fazer minhas vontades, eu não quero mais. Eu quero ir com o Senhor até o fim. Só que para isso, eu preciso do Espírito Santo. Para poder ir com o Senhor até o fim. E aí, nesse dia, eu fui preenchida com o Espírito Santo. Aí ali, eu tinha certeza que Deus era comigo. Eu tinha certeza absoluta. Aí foi a cura para minha alma. No lugar da tristeza, veio a alegria. No lugar do vazio, eu fui preenchida. É como se já tivesse o formato perfeito, que só Ele que encaixa ali na alma e é só Ele que tem a cura. Então ali eu fui totalmente curada, com a alma restaurada. Antes eu tomava remédio para ansiedade, tomava diazepam para dormir. Hoje eu não preciso de nada disso. Hoje o que alimenta a minha alma, o que deixa ela feliz é a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. É ela que alimenta o meu espírito. É ela que agrada a minha alma. Então a paz que o Espírito Santo dá não tem preço. Não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Não tem nada no mundo que supre a alegria que o Espírito Santo dá. O problema da Daniele foi resolvido. O problema na alma. Você que carrega também um vazio, uma tristeza. Você tem um sonho de ser feliz. E você já tentou. Já tentou e fez tudo aquilo que você sabia que poderia dar certo. Mas as suas tentativas foram frustradas. Você precisa buscar aquele que é o autor da vida, aquele que traz a verdadeira felicidade. Mas você precisa se render e reconhecer que não é uma mudança de religião, mas uma mudança de vida. Quem tem reinado na sua vida? De repente você tem feito tudo aquilo que o seu coração pede, o que as pessoas falam, mas o que Deus quer que você faça, você não tem feito. E aí você se torna uma pessoa frustrada, vazia. Mas você pode fazer uma experiência com Deus. Inclusive, nesse domingo, aos fins de semana, muitas pessoas trabalham durante a semana e elas têm apenas o fim de semana. Domingo nós temos reuniões aqui especiais
que tem o objetivo de ajudar as pessoas e nós queremos lhe ajudar. Acompanhe essa matéria, eu volto. João Batista batizou com água, mas vocês, em breve, serão batizados com o Espírito Santo. Dias de preparação para o dia de Pentecostes, quando algo inédito aconteceria sobre todos os que obedeceram, se prepararam e aguardaram. E essa espera foi recompensada pelo Espírito de Deus. Nesta mesma fé, estes dias têm sido de preparação. Todo início de dia, unge a sua cabeça, determinando o revestimento do poder do alto, e o Espírito Santo virá também sobre você. Neste domingo, o segundo domingo, dentro dos 50 dias de preparação, rumo ao dia de Pentecostes, às 9h30 da manhã e também às 7 horas e às 18 horas, em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. Antigamente, quando eu não conhecia Deus, eu vivia uma vida muito assim de problemas, eu tinha perturbações, à noite eu tinha pesadelos que eu não sabia de onde surgia. Então, quando eu conhecia Deus e a palavra, vindo nas reuniões do domingo, houve uma libertação. E através da água me ajudou bastante, né? Através das correntes da água do milagre. Então, eu participando da corrente, bebendo da água, houve uma transformação da minha vida e também da minha família. Eu não abro mão dessa reunião. Para mim, é uma das reuniões mais importantes que tem, tanto do domingo como da quarta-feira. É a que me alimenta para me prosseguir a minha semana. É muito ótimo vir aos domingos aqui. A gente sai muito bem daqui, muito bem mesmo. Recuperado de tudo, de uma semana turbulosa, tanta coisa que acontece na vida da gente, a gente vem aqui para se recuperar e é muito bom estar aqui. Eu tive uma paralisação facial de Bell e tomando a água, passando a água, eu sempre fazia em casa, sempre fazia e faço até hoje. Melhorei muito, com a graça de Deus. Quanto mais a gente vem, mais a gente tem bênção. Eu agradeço muito aqui aos pastores, à igreja em si, a todo mundo, porque aqui é uma família. E é muito importante a gente vir para cá todo domingo. E você que não veio, faço votos que você venha, para você se recuperar e ser uma pessoa abençoada como eu fui e sou. Através dessa oração que nós vamos realizar, ela vai lhe dar forças. E você pode agora preparar um copo com água, vamos consagrar essa água, para quando você beber, você receber a força que vem de Deus. Pastor Sérgio, tem pessoas que ligaram para a central de atendimento, pedindo ajuda, crendo que através dessa oração elas vão receber forças. E eu gostaria que o senhor, antes da oração, registrasse os nomes de pessoas que entraram em contato. Temos sim, pastor Rodrigo, por exemplo, como a Luciene de Joinville, norte do estado. Ela cita aqui, pede oração por libertação e cura da depressão. Está passando por um momento difícil. Temos a participação também da Simone de Florianópolis, oração pela família, bem como a Aurora de Araranguá, pede aqui oração pela sua irmã, a Zenaide, e também a Valéria de Canasvieiras pedindo oração pelo seu marido, o nome dele é Glademir. Bom, a nossa central, como dito, está à sua inteira disposição, 24 horas, e essa oração que vai ser feita agora, pastor Rodrigo, certamente vai dar forças para essa pessoa se levantar, buscar a Deus, ter uma experiência com Ele. E eu vou chamar o nosso amigo de Santa Catarina, o bispo Sérgio Mota, que vai realizar essa oração em seu favor. Chegou o momento que nós estávamos aguardando, o momento da súplica, da prece, do clamor a Deus. Invoca-me no dia da sua angústia. Você está angustiado? É o momento da oração. É o momento da prece agora em favor de todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Existem pessoas angustiadas, existem pessoas, meu Pai, precisando do toque das tuas mãos. E como guardião da Sagrada Família, eu tenho suplicado por todo o estado de Santa Catarina, para que a tua mão se estenda a todos os municípios, meu Pai, bairros, aonde quer que exista um televisor ligado agora, meu Deus, que chegue a paz, que chegue a saúde. Eu coloco nas tuas mãos todos os catarinenses, todos aqueles que vivem em Santa Catarina, meu Pai. Nós entregamos todas as famílias nas tuas mãos, que haja proteção, que elas estejam no teu abrigo, no teu esconderijo. Livra, meu Pai, do câncer, livra, meu Pai, de toda a maldição. Que o Senhor abençoe o teu lar, que Deus ilumine a tua casa e toda a tua família. É o que eu determino, como está escrito: tudo que ligássemos na terra, no céu seria ligado. Então que assim seja. Você que crê, diga graças a Deus. Deus ilumine e abençoe a todos poderosamente. Depois dessa oração, creio que o poder de Deus deu ânimo para você. Tenha esperança, tenha fé. Hoje, quinta-feira, é um dia especial. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus. Oramos pela vida amorosa, pela vida conjugal. E se você precisa, todos nós precisamos, não é verdade? Então, procure a igreja próxima da sua casa. Seja feliz. Vamos blindar a vida amorosa, a vida conjugal, a vida familiar. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família. Obrigado, Bispo Sérgio Mota. Graças a Deus, eu creio que Deus já lhe deu forças para que você, através dessa força, faça aquilo que você precisa fazer, o que Deus quer que você faça. Procure um templo da Igreja Universal do Reino de Deus mais perto de você. Nós vamos estar aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. 9h30 da manhã, às 7h, como também às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Ou você pode ir em um dos nossos templos espalhados no estado de Santa Catarina. Como encontrar uma Igreja Universal mais perto da minha casa? Entra aí no nosso localizador, universal.org/localizar. Ou você pode também, caso esteja em São Paulo, ir ao Templo de Salomão. A Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. 9h30 da manhã em especial, às 7h, como também às 18 horas. Ficamos por aqui, um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Até lá. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. O maior erro que você ainda pode evitar. Descubra o que é o verdadeiro arrependimento e como ele pode transformar sua história. Panorama. Lições de Neemias. Como sua postura continua inspirando a forma de viver em sociedade. Saiba mais. Geral. Obesidade infantil. O problema que ameaça a saúde e o futuro das nossas crianças. Entenda. E mais. Família ao pé da cruz. Uma prévia do clamor que uniu milhões de pessoas em defesa da família. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira seu exemplar em uma Universal mais próxima. Folha Universal. Informações para a vida.